Caríssimo Padre Demétrio, pároco desta paróquia de Santo Antônio, minha saudação, os que estão no serviço do altar, coroinhas e ministros e ministras, a equipe de canto, proclamação da palavra, salmista, o povo de Deus aqui representado nesta noite e os que nos acompanham em suas casas, pelas redes sociais. Estamos dentro da trezena de Santo Antônio, um momento muito bonito na vida de uma paróquia. É um momento de retiro anual, maior como tempo do que o retiro que nós fazemos, os padres, todos os anos. Novenário, a trezena, é um momento de evangelização para o povo de Deus, da paróquia, que celebra o seu padroeiro. No Evangelho de hoje, nós encontramos um tema vocacional. Estamos no ano vocacional, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. E a vocação é sempre um chamado de Deus. E Deus chama a todos nós, batizados e batizadas, temos uma missão neste mundo. E dentro dessa missão, Deus vai chamando também para os serviços específicos na vida da comunidade, na vida da paróquia. E o chamado é uma iniciativa de Deus. E Ele chama quem Ele quer. Assim que Jesus começou, assim que foi batizado no Jordão e começou a sua missão, ele já foi convidando outros para estarem com ele. Os que estavam pescando, Pedro, André, Tiago e João, venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles foram. Não sabemos se eles se conheciam, se não se conheciam, porque o importante é, nesse momento, a resposta ao chamado. Deixaram tudo, a barca, a rede, o Pai, e seguiram Jesus. E o chamado foi acontecendo, até que 12 apóstolos estavam caminhando com Jesus, depois os 72. No Evangelho de hoje, é o chamado de Mateus. Um homem que estava sentado na coletoria. Os outros estavam no mar, os primeiros. Mateus está ali, certamente esperando que os devedores dos impostos fossem até ele para pagarem as dívidas. E Jesus passa e diz: venha, siga-me. E ele abandonou a coletoria e seguiu. O fato curioso é que Jesus não apenas chamou, mas foi até a casa dele. Hoje nós celebramos o domingo do dízimo na nossa diocese, e a missão
realizada no dízimo não é para entrega de envelope, simplesmente, como nós sabemos. A missão do dízimo é a presença nas casas. E quem nos ensinou essa missão pelas casas foi o próprio Jesus. O Papa, quando fala de uma igreja em saída, tem gente que pensa que é a maior novidade do mundo. O Papa está usando uma terminologia nova para uma prática antiga. O cristianismo primitivo se formou nas casas. Então lá está Jesus na casa de Mateus, numa refeição. Ninguém sabe se é almoço, se é jantar, o horário não é lembrado, mas lá está Jesus. E aquela presença causa um mal-estar muito grande nos fariseus, que estão por lá também policiando. E perguntam aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come e bebe com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos? Jesus nem espera que os discípulos respondam. Ele mesmo toma a iniciativa e diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Alguém que está bem de saúde vai procurar médico? Nunca. Mas na hora da doença nós temos que correr. São os doentes que precisam de médico. Não vim buscar justos, mas pecadores. O pecado aqui, então, se apresenta como uma doença. Quando nós refletimos o leproso, nós refletimos também a lepra do pecado. E esta doença precisa ser superada, precisa ser curada. Mas essa cura só é possível com a presença de Jesus. Por isso ele está na casa de Mateus, que atendeu ao chamado dele. Mateus era uma pessoa muito mal vista naquela sociedade, naquela conjuntura religiosa, mas Mateus disse sim. O problema é quando se diz não para o chamado de Deus, para o convite de Deus. E Jesus diz ainda uma palavra que provoca muito a nossa reflexão, que foi dita também pelo profeta Oséias na primeira leitura. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é a boca do outro, a boca de Deus. E a palavra de Deus através da boca do profeta é: quero amor e não quero sacrifícios. A religião judaica, o templo de Jerusalém, era o ambiente dos sacrifícios. Quem tinha pecado, quem se sentia pecador, oferecia um sacrifício no templo. Um animal, ou de porte médio ou de grande porte, segundo as posses. E aquele animal oferecido, queimado, se pensava, se imaginava pela mentalidade do tempo, que Deus perdoava os pecados, recebendo
a fumaça, o holocausto era oferecido. E o profeta aqui, já em nome de Deus, vem dizer: não quero sacrifícios, eu quero amor. E Jesus vai dizer: quero misericórdia e não sacrifícios. E nós vivemos às vezes ainda a religião do sacrifício. Às vezes promessas pesadas que vão ser cumpridas, os jejuns, as orações, acordar 3 da manhã para rezar. Tudo isso pode ter a sua importância se nós conseguirmos, com estes sacrifícios que fazemos, se conseguirmos chegar a uma prática de misericórdia. Nós estamos celebrando Santo Antônio. As bem-aventuranças são um programa de santidade. Só se tornará santo quem seguir o programa das bem-aventuranças. Todo santo reconhecido pela Igreja é um bem-aventurado. Toda santa é uma bem-aventurada, porque viveu aquele programa. E nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Portanto, não basta que a pessoa seja extremamente religiosa, tão religiosa que não tem ninguém igual. É um passo importante, mas a religião precisa ser acompanhada da misericórdia, as obras de misericórdia. O terço da misericórdia que nós rezamos nas adorações, nos momentos de encontro, de grupos, às 3 da tarde. Olha, é o terço da misericórdia. Não é para ficar apenas na oração, mas é a vivência de uma vida misericordiosa. Eu celebrei hoje à tarde numa comunidade, missa do dízimo. Aí perguntei: vocês estão lembrados o que significa a palavra misericórdia? E deixei no silêncio, e a pessoa que estava dirigindo o canto, ela disse: eu não lembro. Aí rapidinho nós lembramos que a palavra misericórdia é a junção de 2 palavras: a miséria e o coração. Deus é aquele que tem um coração que se compadece das nossas misérias. Por isso que nós também lembramos que Deus é bondoso, é cheio de amor, é misericordioso, que nos perdoa, nos acolhe, é paciente. Assim também são os nossos santos. E nós, que de Deus esperamos a misericórdia, nós também devemos ter misericórdia uns para com os outros. E às vezes nós não temos, às vezes nós temos atitudes muito duras, impaciência.
temos um coração, às vezes, duro para com o outro, não compreendemos a situação do outro. E a favor do pecado nunca nós deveremos estar, porque Jesus nunca esteve a favor do pecado. Vá em paz e não peque mais. Ser misericordioso não é achar que está tudo correto. Somos contra o pecado, mas temos que ter misericórdia com o pecador, com a pessoa que peca, porque pela misericórdia ela vai poder refazer a sua vida, recuperar a autoestima, superar o pecado. Se ela for sempre condenada, sempre empurrada, sempre xingada, sempre ofendida, e tem pessoas que tratam as outras assim. Quem é tratada dessa maneira nunca vai se sentir amada, nem por Deus, e nunca vai superar as suas limitações, os seus pecados. Então, que tema bonito nesta noite de trezena de Santo Antônio. Deus nos chama, e chama não por nossos méritos, mas por iniciativa dele. Quando nós, padres, convidamos pessoas da comunidade para serem ministras ou ministros da Sagrada Comunhão, a resposta já sabemos: padre, eu não tenho condições, eu não me sinto uma pessoa digna. Você não é digno para distribuir a comunhão, não é também para receber. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus, porque Deus é misericórdia. Quero misericórdia, uma igreja misericordiosa, uma igreja que acolhe. E quando falamos de igreja, não é este templo de pedra. Quando falamos de igreja, somos nós que devemos nos acolher mutuamente, nessa atitude de misericórdia, ser instrumento da misericórdia de Deus, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Essa deve ser a temática da nossa oração nesta semana, a partir de hoje, durante toda a semana, nestes últimos dias da trezena, a gente olhar para o nosso padroeiro, olhar para a santidade como uma vocação que brota das bem-aventuranças. E desse desejo de Deus, quero misericórdia. Desse desejo de Jesus, quero misericórdia. Quero amor, não sacrifícios. Os sacrifícios devem nos levar ao amor. Os sacrifícios devem nos levar a uma vida misericordiosa. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos como prece a ladainha de Santo Antônio.